Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar nesse vídeo aqui do Ciro Gomes. Ele que tem aparecido bem nas últimas pesquisas, em algumas ele chega a liderar, sim, já falei de algumas aqui, sem a presença do Lula, dependendo do cenário, o Ciro lidera, em outros o Ciro fica em segundo, em terceiro, muito bem colocado. E aí começa, claro, a criar expectativa em muitas pessoas e voltam algumas velhas discussões nas redes sociais, por exemplo, de como seria o eventual governo Ciro Gomes em relação ao apoio no Congresso. Como é que ficaria? Será que ele teria apoio? E surge também uma dúvida de como seria a postura de alguns web comunistas. Comunistas que ficaram famosos aí na internet, no YouTube, participam de podcasts, seus canais têm um alcance grande, sim, então exercem uma certa influência na opinião pública, né? Isso não se traduz, né, eleitoralmente falando, até porque eles não elegem ninguém, mas, né, não dá para negar que vira e mexe estoura vídeo e corte de um aqui e ali. E aí, vamos falar a respeito disso, aproveitar o vídeo que um amigo meu fez e trazer aqui algumas reflexões, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha para cima, se não gostar faz parte, manda o joinha para baixo. Comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, tem um canal muito bom que eu já falei aqui desde quando o canal surgiu. Tenho o maior orgulho de dizer, né, que a gente, né, tem divulgado aqui sempre que pode o canal do Fred Crepe, que é um cara que tem reflexões maravilhosas. Se você não conhece, vale muito a pena. É claro que eu vou deixar o link do vídeo que eu vou usar para fazer um react e vou deixar o link do canal dele. Tem reflexões realmente muito, mas muito aprofundadas. Ele traz assim uma visão de mundo, de país, sobre economia política muito bacana. E ele faz lives. Eu acho que ele está conseguindo fazer live semanal aí, faz alguns cortes. E vamos aproveitar aqui um corte dele, que está lá no canal. E é claro, eu quero acrescentar aqui algumas opiniões pessoais a respeito do que ele vai trazer. Tá ali, a relação da esquerda radical com o Ciro Gomes. E aí tem na thumb dois web comunistas famosinhos aí, né? O Ian Neves e o Jones Manuel. Vamos lá então para ver o que o Fred vai falar a respeito dessa relação da esquerda radical. Primeiramente, plantão popular. Vasco da Gama. Vasco da Gama aí. Campeão da Copa do Brasil 2025. Segundamente. Outra vantagem do Fred é que o Fred também é vascaíno, né? Então, assim como eu, meu filho que aqui participa do canal, então o Fred é vascaíno e respondeu uma pergunta de um vascaíno. Então, para ver que o Vasco está realmente dominando o mundo, falta só trazer títulos. O Fred aposta e tomara que esteja certo, campeão Copa do Brasil. Vamos lá. Você acha muita viagem às frentes de esquerda radical apoiar uma possível candidatura do Ciro? Cara, essa é uma coisa muito interessante que eu queria... Repetir a pergunta que ele leu rápido ali. Se acha muita viagem às frentes de esquerda radical apoiarem uma possível candidatura do Ciro? Aí o Fred vai responder ali. Eu ia comentar, e eu já estava pensando em comentar, inclusive, mas eu até faço um corte dessa parte, porque eu acho que é uma reflexão interessante que precisa ser pensada. A questão é a seguinte: a gente percebe hoje com a questão eleitoral, e com as pesquisas que estão saindo, que o Ciro herda muito voto do Lula ainda. E o Ciro é visto como uma opção por muitos eleitores que se identificam como esquerda. E isso tem que ser levado em consideração. A questão, eu fico vendo algumas pessoas com muita animosidade aí em relação a algumas figuras e tal, pessoas do comunismo e tal. Eu não sou comunista, já fiz questão de deixar claro aqui que eu não sou marxista e tal. Só que eu acho que as pessoas têm que ter um pouquinho mais de pensamento estratégico nessa hora. Por quê? Se você pega esse pessoal da esquerda radical hoje, você vê que tem uma ala ali, e aqui eu vou citar nomes: Ian Neves, Unidade Popular, que não critica o Lula direito, que fica cheia de dedo para criticar o Lula, e não sei qual é a estratégia deles, não sei se eles estão tentando disputar a base do Lula, mas eu estou sentindo muita dificuldade deles em criticar o Lula por vários motivos, assim, e aí eles têm os motivos deles. Essa galera não é simpática ao Ciro, eu não acho que essa galera apoia uma candidatura do Ciro. E eu tenho minhas dúvidas, inclusive, se você pega ali um cenário Ciro e Haddad num segundo turno ou num primeiro turno, né, em 2026, se bobear, eles ainda tá arriscado passar um pano para Haddad aí e bater mais no Ciro do que no Haddad, né? E aí é uma questão a ser observada. Só que tem uma galera que
turma radical, e aqui eu também cito nomes, o pessoal do Jones, o PCBR lá, o Garfato, outras pessoas, que é uma galera que, na minha opinião, eles falham em compreender várias questões do projeto do Ciro, porque eu acho que eles têm uma visão meio pronta de analisar qualquer perspectiva não revolucionária, e eles acabam jogando muitas vezes tudo dentro de um balaio, até às vezes uma certa má vontade em relação ao projeto do Ciro, igual essa discussão sobre o projeto de reforma da Previdência do Ciro, que eles insistem em falar que o Ciro defende capitalização pura para a Previdência, o que não é verdade e tudo mais. Só que a questão aqui é a seguinte, dentro do jogo político hoje, o Lula, ele está derretendo. O Lula, na minha opinião, o Lula é o cara que ele vem para naturalizar todas as reformas que vêm depois ali, que foram colocadas depois que a Dilma caiu. E eles perceberam isso. E o Ciro também percebeu isso. Então existe uma aproximação em sentido da crítica ao governo, e existe uma questão que eles perceberam também, a questão do PT. Então, nessa conveniência, eu acho que existe uma questão de que a máquina deles, o trabalho que eles estão fazendo, não é um trabalho direcionado contra o Ciro agora. Então, eu acho que a questão do pessoal do Ciro, da militância e tal, tem que perceber isso, justamente para poder fazer essa avaliação, esse posicionamento agora, justamente para poder entender que, por exemplo, enquanto a máquina lulista, a máquina raiz lulista aí, Brasil 247, DCM, essa turma aí, vai moer o Ciro, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a máquina desse pessoal da esquerda radical, a depender da situação, não vai. E talvez dê espaço para o Ciro, talvez debata de forma mais honesta algumas questões do Ciro, nem que seja para discordar, evidentemente com os interesses deles, evidentemente com a perspectiva deles, mas eu acho que não é o caso de ficar criando animosidade de graça. A minha opinião é essa. As divergências vão existir, não acho que tem que ser varrida, tem que ser debatido abertamente, tem que ser debatido de forma franca, mas eu acho que tem que ter alguma questão estratégica, tem que ter alguma reflexão mais estratégica para pensar nisso, justamente porque é aquele ponto que eu falei. O Ciro não tem máquina, o Ciro está numa situação frágil em termos partidários, em termos de máquina de comunicação, em termos de máquina política. Então, usar o que você tem, ter o contato que você acha que é possível ter e fazer avançar o debate, fazer avançar a agenda, até porque, num eventual governo, ou numa eventual situação do Ciro, esses caras eles vão fazer oposição ao Ciro, isso é óbvio. Só que aí a gente está falando de outra questão, a gente está falando de um outro debate, e aí você vai ter uma outra realidade. Só que a realidade que está colocada hoje é essa, e eu acho que já tem gente que entendeu qual é o papel do PT nessa história e já entendeu que existem diferenças ali bem significativas entre a agenda do petismo, do lulismo e a do Ciro. Então é bom ficar de olho nisso. O meu nome é Roberto. Bom, pessoal, então tá aí o Fred com reflexões muito lúcidas, e eu concordo com ele nessa questão aqui. Então não vou nem me alongar mais na questão do que ele traz, da estratégia que se deve ter nessa questão, em vez de ficar batendo de frente. Deixa isso para um outro momento, num eventual governo Ciro, caso eles façam oposição. Então esse é o ponto aqui que o Fred traz, né? Agora, eu quero até acrescentar, porque existe um outro ponto, aí eu vou fugir dessa questão de esquerda radical, mas existe uma dúvida, e isso ficou ali na eleição de 2022, 2021, se o Ciro foi eleito, não fica 6 meses e sofre o impeachment. Porque o Ciro é assim, o Ciro é assado, então o Ciro seria derrubado, o Centrão. Eu discordo radicalmente, já que estamos falando aqui de esquerda radical, eu discordo radicalmente que o Ciro não ficaria 6 meses no poder. Por quê? Porque o Ciro ele faz algo que não é pouca coisa, que é numa campanha expor, e talvez até demais, com muitos detalhes, aquilo que ele poderia fazer, porque ele não é um ditador, então aquilo que ele proporia ao Congresso em prol do Brasil. Então tem coisa que depende só do presidente, tem coisa que depende de uma aprovação no Congresso, e aí tem coisa que a maioria é simples, coisa que a maioria é absoluta, aí são outras questões. Mas o Ciro, ele deixa muito claro as suas ideias, né, no processo do debate durante a campanha, durante a pré-campanha. E aí, uma vez o Ciro eleito, ninguém no Congresso vai dizer que o Ciro não avisou, ou seja, o presidente eleito é eleito ele e as suas ideias, quando as tem, e o Ciro as expõe muito. Inclusive, por conta disso, ele acaba... o Ciro fala difícil, o Ciro enrola demais, o Ciro dá muitos detalhes. Criticam isso, mas que em alguma medida é uma virtude.
Se isso funciona ou não é uma outra questão, mas não dá para negar que o Ciro é alguém que tem muitas ideias e que as expõe e as explica durante o processo de pré-campanha e campanha. Ponto. Ele eleito, ele pode chegar lá e falar, peraí, o povo que votou em mim votou sabendo o que eu gostaria de fazer. Isso tem um peso sim. O parlamentar, o deputado, o senador, não vai querer se indispor de imediato com o presidente recém-eleito que apresentou tais ideias. Então existe sim, vocês podem pesquisar aí, uma maior, digamos, paciência ou contribuição do Congresso nos primeiros meses de qualquer presidente que é eleito. Foi assim com o Bolsonaro, foi assim com o Lula e seria assim com o Ciro Gomes. Por isso que o próprio Ciro fala de aproveitar os 6 primeiros meses para passar as reformas mais difíceis para aproveitar esse momento e não deixar para o final do governo quando, em muitos casos, o governo já está mais frágil, com popularidade menor, como está acontecendo com o Lula. Então, se não passou medidas populares lá no começo, imagina passar agora com a popularidade do Lula em baixa. Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar. O outro é que engana-se quem acha também que o Ciro é odiado por todos os políticos. Ele tem esse jeitão dele, mais combativo, mais incisivo na crítica, mais duro, mas no meio político, você vê muitas vezes pessoas elogiando o Ciro, mesmo quem se diz de direita, quem se diz de esquerda. E mais, o Ciro ele foi prefeito, foi governador, então ele tem experiência no manejo ali com, digamos assim, quando foi prefeito, com os vereadores, quando foi governador, com os deputados estaduais. O Ciro foi ministro do Plano Real lá, quando o Plano Real estava quase indo por água abaixo, o Itamar chamou o Ciro foi lá e com o seu jeitão, né, estabilizou a coisa. Depois o Ciro foi ministro do Lula na integração nacional, que tirou do papel a transposição de São Francisco, vencendo muitas pressões ambientalistas, política, religiosa. O Ciro foi lá e comprou a briga. O Zé Dirceu fala que o Lula queria desistir e o Ciro colocou o cargo à disposição, falou, opa, então assim eu entrego meu cargo. O Lula voltou atrás, manteve o Ciro tirou do papel a transposição. Claro, com o apoio do presidente Lula na ocasião, no primeiro mandato. Então, eu trago isso aqui para mostrar que, e a esquerda radical? Olha, a esquerda radical, com todo respeito, em termos de governabilidade, não impacta nada, porque não tem deputado eleito. Então, existe uma preocupação, porque antes eles têm máquina de comunicação que tem se fortalecido, e é algo que o Ciro tem deixado a desejar. Poucas postagens em redes sociais, não fortaleceu canais que o apoiavam, de que o apoiam. O YouTube do Ciro, que bomba, mas é pouco explorado, quase nada explorado. Então, a esquerda radical tem sim melhorado muito a sua comunicação, tem fortalecido a sua máquina, mas no eventual governo Ciro, creio que o Ciro, uma vez eleito, as medidas seriam de ajuda para o povo e o Ciro conseguiria ter uma popularidade alta e, com apoio do povo, o Centrão, você acha que o Centrão vai ficar contra o Ciro? E aí, qual seria o papel da esquerda radical no eventual governo Ciro? Quer fazer oposição? Aí que faça. Mas eu acho que o Ciro governaria tranquilamente com a esquerda radical apoiando, não apoiando. Eu acho que um eventual governo Ciro seria realmente interessante se observar e ver como é que o Centrão, muitas vezes colocado como malvadão na história, e de fato muitas vezes é assim porque falta um projeto, um planejamento que conduza o país aí para uma agenda positiva. Quando o Bolsonaro foi eleito, em 2018, qual que era o projeto do Bolsonaro? Vamos mudar isso que está aí, mas não tinha nada claro. Aí depois colocaram a culpa no Centrão, que o Centrão prejudicava o governo. O Lula foi eleito, tinha ali algumas propostas, mas assim, picanha em cerveja, aí isentar o imposto de renda até R$5.000, até agora nada. E quando ganha, parece que falta agenda de país, é uma coisa muito reativa, assim. Tem um problema aqui, vamos reagir e resolver aquele problema. Ou apareceu outro problema ali, então vamos reagir e aparecer. Me parece que faltam medidas também no atual governo, como tinha no anterior, como tinha no da Dilma, medidas e projetos de médio e longo prazo, é tudo coisa no curtíssimo, atendendo aqui o que aparece agora de necessidade. E aí, na questão do Ciro, é o oposto. Você tem um projeto que ele poderia enfrentar algumas dificuldades, mas eu acho que uma visão tanto de curto, médio e longo prazo seria benéfico para o país. E aí, se a esquerda radical quer ficar contra, não tem problema. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilha, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.